Inacreditavelmente, eu tive o desprazer de ver aquele maldito lobisomem por 3 vezes na roça onde eu morava. Ele queria o meu filho recém-nascido, mas eu tive que lutar pela minha família e pelo direito de viver na minha terra em paz. Bem, vamos lá. Era o ano de 1995 e eu vivia em um sítio muito sossegado no interior de Goiás. Entretanto, com o passar dos anos, uma grande empresa começou a plantar cana por toda a parte. Era tanta cana que nosso sítio ficou quase todo cercado por esses canaviais. Naquela época, a colheita não era mecanizada como ocorre hoje em dia, e a cana era cortada no facão. O período do corte havia chegado, e centenas de trabalhadores foram contratados, ficando em alojamentos na saída da cidade. O dono dessa empresa queria comprar a minha terra para encher de cana, mas obviamente eu não quis vender, pois aquele pedaço de chão foi o lugar em que eu cresci e foi a mim deixado de herança. Além do mais, as terras dali eram muito férteis. Tudo que plantasse por ali era quase certeza de colheita garantida. Esse sítio era como se fosse uma pequena fazenda, pois tinha mais de 150 hectares, e lá a gente criava algumas cabeças de gado, porcos e outros animais de fazenda. Em um certo dia, piquei a mula para a cidade para tomar umas cervejas. Nesse dia, fui a pé mesmo, pois meu cavalo estava com uma pata machucada e, para completar o azar, minha moto de 125 cilindradas estava com o pneu furado. Tive a pachorra de deixar minha mulher com meus 2 filhos em casa sozinhos, sendo um deles recém-nascido e o outro com 9 anos. Naquela época, apesar de ser um cara muito trabalhador, eu tinha esse defeito. O bar que fui estava muito movimentado, pois os trabalhadores do canavial haviam recebido o pagamento e estavam se divertindo em diversos locais pela cidade. Alguns estavam em risca-facas, outros em bordéis ou qualquer espelunca que viam com as portas abertas na cidade. Eu bebia sossegado no pé do balcão, conversando com o dono do bar, que era meu compadre, quando de repente um homem se aproximou e começou a conversar conosco. Ele disse que trabalhava na usina cortando cana e que era de outro estado. O sujeito prosseguiu dizendo que todos os anos voltava ali na região para trabalhar naquela usina e que depois de um tempo voltava para a sua terra. Eu disse a ele onde eu morava e que estava preocupado em ter deixado minha família sozinha. Meu compadre até me repreendeu por eu ter deixado minha mulher e meus filhos só. O trabalhador da usina prosseguiu dizendo que já conhecia aquela região toda há muito tempo e elogiou a organização da minha propriedade. Prosseguimos conversando por mais um tempo, até que ele se despediu e falou que ia embora dormir. Após aquela conversa, fiquei ainda mais de 1 hora naquele bar. Eu tinha planejado voltar cedo da noite, mas como sempre, quem bebe perde a noção do tempo. Quando dei por mim, já eram quase meia-noite. Nessa época, sempre que eu ia a pé para a cidade, levava um imenso facão de cortar cana, chamado de podão, comigo. Quando chegava perto da cidade, guardava o facão em um terreno baldio e só pegava o mesmo quando ia pegar a estrada de volta. Naquela noite, não foi diferente. Após sair do boteco, andei uns 400 metros e passei a mão no facão que estava escondido entre muitos pés de mamona e peguei a estrada de casa. Da cidade até a minha casa era relativamente perto, não chegava a 5 quilômetros, e o canavial ainda não tinha chegado naquela parte. Eu já estava próximo da minha casa quando, de repente, escutei o latido de vários cachorros ao longe. Os latidos vinham da direção da minha casa.
O mais estranho é que na minha propriedade só tinha um cachorro, mas aquela algazarra que eu ouvia era feita por uns 4 cães, no mínimo. À medida que os minutos foram passando, de repente, comecei a escutar um galope rápido vindo pela estrada na minha direção, e os cães estavam perseguindo algum animal. Pensei que fosse algum jumento, mas, por via das dúvidas, saí da estrada e me escondi dentro do mato. Não demorou nem 1 minuto, e como a lua estava muito clara, comecei a ver um imenso cachorro negro vindo correndo e sendo perseguido por muitos outros menores. Eu estava meio de fogo e fiquei olhando aquela cena atrás de uma árvore, mas quando o cachorro grande passou na minha frente, ele parou de correr subitamente e se levantou como uma pessoa. Aquela besta era exatamente como é descrita nos outros relatos, ou seja, gigantesca e amedrontadora. Aquilo soltava uns grunhidos horríveis, e nessa mesma hora, aquele ser começou a cheirar o ar. A tontura passou por completo, e eu fiquei com muito medo. Os cães rodeavam aquilo, e bem nessa hora, aquela besta olhou para mim e deu um rosnado de gelar o sangue. Aquilo fez menção de me atacar, mas os cães eram rápidos demais e mordiam os calcanhares daquela besta. Aproveitei aquela confusão, e quando eu ia subir na árvore, aquilo veio com tudo e me derrubou. No entanto, levantei rapidamente e dei um forte golpe com o facão no peito daquilo. Aproveitei que a criatura estava rolando no chão de dor e subi na árvore. Logo a seguir, aquele bicho continuou a correr e sumiu no mato, junto com os cachorros ao longe. Eu estava com medo de que aquilo fosse para minha casa e matasse minha família, mas, ao mesmo tempo, estava quase molhando as calças de pavor de descer dali. Após pensar um pouco, desci da árvore, peguei o facão e fui correndo para casa. Chegando lá, destranquei a porta e vi minha esposa chorando desesperada junto com as crianças. Depois de alguns minutos, ela se acalmou um pouco e disse que cerca de 1 hora atrás, ela estava dormindo tranquilamente quando de repente acordou com os latidos insistentes do nosso cão próximo da janela do quarto. Também escutou passos pesados ao redor da casa. Ela prosseguiu dizendo que o que estava lá fora possuía um odor fortíssimo de lama de porco e fazia uns sons horríveis. Nessa hora, ela percebeu que não era gente. Minha mulher continuou, dizendo que o animal cheirava por debaixo das portas e fazia de tudo para entrar na casa. Em seguida, a criatura começou a se jogar contra a porta com muita agressividade, mas outros cães apareceram e distraíram a fera, que saiu correndo e desistiu de entrar na casa. No dia seguinte, contei o terror que passei na estrada à noite, e minha mulher me deu um sermão daqueles. A partir daquele dia, prometi que nunca mais deixaria eles sozinhos à noite para ir para a cidade beber. Outra coisa que fiz foi me armar, pois sabia que aquela fera vingativa poderia voltar. O que fiz a seguir foi arranjar 2 armas com meu irmão que morava na cidade e fiquei bem mais atento dali em diante. Fiquei em cima de um pé de abacate esperando aquela fera voltar por 5 noites, mas aquela besta não veio. Continuei me mantendo alerta durante as noites, mas não fiquei mais esperando lá fora. As semanas se passaram, e quando comecei a baixar a guarda, foi aí que a criatura apareceu para se vingar. Era uma sexta-feira e era meu aniversário. Então, decidi fazer uma boa festa no sítio. Convidei alguns parentes e amigos da cidade.
No final da tarde, uma forte chuva caiu na região, e até pensei que ia estragar a festa, mas logo depois a chuva ficou fina. Quando chegou o início da noite, todos apareceram. Naquela noite, cerca de 25 pessoas estavam no meu sítio e ficamos ali na beira da fogueira, comendo carne assada e bebendo cerveja até mais tarde. Fiquei muito feliz de ver todo mundo reunido. Por volta das 11 da noite, o pessoal começou a ir embora. Mais tarde, o último convidado se foi, e eu fiquei no quintal, guardando o restante da carne e da cerveja que havia sobrado. Enquanto isso, meu cão que estava na corrente começou a latir freneticamente. Ele estava na sua casinha atrás da casa, pois eu o havia amarrado para que ele não mordesse algum dos convidados da festa, pois o danado era bem valente com estranhos. Os latidos só aumentavam e eu pensei que o cachorro tivesse vendo algum gato ou outro bicho qualquer. Como todo mundo já havia ido embora, eu fui onde o cão estava para soltar ele. Quando eu soltei o bicho, eu pensei que ele ia sair correndo com tudo atrás do animal que estava no mato. Mas, na verdade, o cão correu foi para dentro de casa grunhindo e com o rabo entre as pernas. Inesperadamente, eu me lembrei do meu encontro com o monstro e confesso que fiquei com bastante medo. Entrei para casa, tranquei as portas e nem peguei as coisas que estavam lá fora. Algo me dizia que não era bom pagar para ver. Alguns minutos se passaram e eu já estava mais calmo e estava para abrir a porta, mas de repente algo começou a rodear a casa sorrateiramente. O que estava lá fora pisava de leve para não ser notado. Entretanto, deu para perceber que era um ser muito pesado. E outra, o cheiro repulsivo de cachorro molhado denunciava aquele invasor. Um pouco depois, comecei a ouvir som de algo mastigando alguma coisa. Aí fui observar através de uma fresta no canto da porta. Para o meu espanto, era aquela mesma maldita besta que me atacou um tempo atrás na estrada de casa. Aquele ser macabro estava comendo o resto da carne que estava lá fora. Tinha sobrado uns 3 quilos de carne, e aquela fera comeu tudo rapidamente com uma voracidade impressionante. Avisei a minha mulher sobre o perigo que estávamos correndo e falei para ela fazer silêncio, mas não teve jeito. Inesperadamente, aquele lobisomem deu uma forte pancada na parede que estremeceu a casa toda. Nessa hora, todos corremos para o banheiro e nos trancamos lá, pois a porta do mesmo era de ferro e era a mais resistente da casa. As outras portas da casa, apesar de também serem boas, eram de madeira. Quando entramos, quase imediatamente o bicho deu 2 violentas pancadas na janela do banheiro. Mesmo morrendo de medo, eu sabia que precisava agir. Saí do banheiro e peguei a minha espingarda no quarto. Enquanto isso, o monstro continuava a bater na janela do banheiro onde eu estava antes. Me dirigi até a cozinha, abri a porta e saí lentamente para o quintal. Quando cheguei na quina da casa, pude ver aquela fera agressiva fazendo a sua estripulia maligna por ali. Não perdi tempo. Apontei a minha espingarda e mandei fogo naquela criatura. Acertei 2 tiros. O monstro mostrou os dentes, deu um rosnado raivoso e fez menção de vir na minha direção, mas ao ver a arma, aquilo saiu correndo para o rumo daquele imenso canavial. Parece que aquela criatura tinha algum nível de consciência, pois sabia que se viesse, poderia ser destruída. Entrei na casa e a minha mulher e meu filho mais velho
Choravam muito e pediam para a gente ir embora dali. Eu garantia a eles que eu ia resolver aquela situação de uma vez por todas, pois a nossa casa era ali e não tínhamos para onde ir. Eu sabia que aquele ser era bastante vingativo e eu tinha que dar um fim em definitivo naquilo, ou eu não teria mais paz naquele lugar, isso na melhor das hipóteses. Se eu ficasse de bobeira cedo ou tarde, aquele ser dos infernos ia destruir minha família e eu. No outro dia peguei a espingarda, chamei o cachorro e fui dar uma olhada no local em que a fera tinha fugido. Aquela manhã estava extremamente fria e nós fomos adiante. De repente, vi um amassado e sangue na palha da cana e o cachorro foi seguindo aqueles vestígios e eu acompanhando de perto. Acompanhei as marcas até bem longe. Muitos quilômetros para frente saímos do canavial. O cão atravessou a estrada e queria seguir em direção de uma mata densa, mas eu chamei o mesmo e resolvi voltar dali para casa. Nas 2 semanas seguintes, eu fiquei esperando aquele lobisomem maldito em cima do pé de abacate, mas a fera não apareceu. O mais triste é que naquele período o meu cão desapareceu sem deixar pistas. Eu jamais achei qualquer vestígio do cachorro dali em diante. Em um certo fim de tarde, que na verdade já era quase noite, eu vinha do curral quando vi um fogo inexplicável na minha roça de milho. Aquela plantação ficava a uns 400 metros da minha casa. A minha esposa ficou em casa fazendo a janta. Enquanto isso, eu fui correndo para a roça com uma enxada para tentar isolar o fogo. Quando eu cheguei lá, aquele fogo queimava a minha roça lentamente, pois havia chovido há poucos dias e a palha não estava totalmente seca. Aquela roça de milho era bastante comprida, mas não era muito larga. Com muito esforço, eu consegui fazer um aceiro com a enxada em uma parte em que a roça se estreitava ainda mais e tinha apenas uns 15 metros de largura, e resolvi o problema. A minha sorte é que, como eu falei antes, tinha chovido há pouco tempo, porque senão o fogo teria consumido tudo em minutos. Trabalhei com tanta intensidade que quando dei fé já estava escuro e fiquei ali sem entender a causa daquele incêndio. Repentinamente, vi a luz da minha casa piscar sem parar. A princípio, pensei que fosse só um problema na lâmpada, mas de repente, na minha cabeça, eu fui juntando as peças e saí correndo para o rumo de casa. Aquela luz piscando repetidamente poderia ser um sinal. Quando eu estava a uns 100 metros, escutei uns gritos desesperados da minha mulher dentro da casa. Nessa hora, eu temi pelo pior. Na frente da residência não tinha nada, e quando eu me aproximei e chamei pela minha esposa, ela me disse que o maldito lobisomem havia voltado e estava quase entrando na casa, pela porta da cozinha. Eu tinha que dar um jeito naquela situação de uma vez por todas. Mandei a minha esposa acender a luz do quintal e não perdi tempo. Corri para trás da casa e não era mesmo que aquela fera maldita havia retornado. Aquele bicho tinha conseguido quebrar uma tábua da porta e já estava com a cabeça dentro da minha casa. O lobisomem só não havia entrado na minha residência ainda porque ele era muito grande. Nessa hora, sem pensar 2 vezes, eu apontei o meu 38 de 5 tiros e descarreguei o tambor no corpo daquela fera hedionda. Após receber os disparos, aquele monstro assustador saiu correndo em direção da minha roça de milho e sumiu dando seus uivos horripilantes. Entrei para minha casa, coloquei a geladeira
e a mesa encostadas na porta da cozinha, e passei a noite acordado com as 2 armas em cima do sofá. O mais impressionante era que, mesmo com a espingarda em casa, a minha esposa não teve coragem de atirar na fera, pois ela tinha muito medo de armas e nunca quis aprender a manusear as mesmas. A nossa sorte foi ela ter fechado as portas assim que a noite caiu. 2 dias depois, o meu compadre chegou no meu sítio, pois ele tinha ficado de ir lá olhar 3 novilhas para ver se dava negócio. Eu dei um café com queijo para ele e começamos a conversar. O mesmo me deu uma notícia que me deixou abismado. Ele contou que na manhã anterior, os trabalhadores acharam um companheiro deles morto, com 5 tiros na beira do canavial. Ele continuou: "Você até sabe quem é, compadre? Foi aquele homem que conversou com a gente no bar outro dia." Ele prosseguiu contando que ouviu dizer por alto que aquele homem era criminoso na sua terra natal e que provavelmente aquilo foi um acerto de contas. Eu fiquei muito surpreso, mas não contei nada do que havia acontecido para o meu compadre e nem para ninguém. Quem iria acreditar na minha história? Agora tudo fazia sentido. Aquele maldito homem havia colocado fogo na minha roça para me tirar de casa, virar bicho e pegar o meu filho. Lutei com unhas e dentes, e por um milagre eu consegui vencer o mal. Dali para frente, a paz voltou a reinar na minha terra e meus filhos cresceram saudáveis e felizes, ali naquele pedaço de chão.